Vamos falar um pouco do Brasil no mundo? Inclusive, nosso país vai assumir hoje a presidência rotativa no Conselho de Segurança da ONU. A guerra da Ucrânia não deve ser o foco das reuniões. A apuração é da correspondente Priscila Yazbek, que fala ao vivo com a gente numa ensolarada Paris, aqui em São Paulo. Chove muito. Conta pra gente aí, Pri, por favor, o que você apurou a respeito desse tema. Oi, Jairo, bom dia a você, a todos. Você estava falando do clima, é inevitável falar também que aqui 25 graus, um clima super quente para o outono aqui da França. Mas vamos falar então sobre esse assunto importante. O Brasil assume hoje a presidência do Conselho de Segurança da ONU e eu conversei com fontes do governo que disseram que a guerra na Ucrânia não deve ser uma ênfase desse mandato do Brasil à frente do Conselho de Segurança, que deve durar um mês só. O mandato é rotativo no Conselho de Segurança, ele é formado por 15 países, são 10 membros rotativos, 5 permanentes e cada membro rotativo assume a presidência durante um mês. Então, no caso, o Brasil vai assumir pela segunda vez a presidência dentro do mandato brasileiro, que é de 2022 e 2023. Então, assume nesse mês de outubro e o mandato brasileiro, inclusive, acaba em 2023 dentro do Conselho de Segurança da ONU. O que as fontes do governo dizem, então, é que o assunto deve ser evitado porque há um entendimento de que a Rússia, como é um membro permanente dentro do Conselho de Segurança e tem poder de veto, trava qualquer discussão que seja feita sobre a Ucrânia. Inclusive, o secretário de Assuntos Multilaterais do Ministério de Relações Exteriores fez um briefing falando sobre a presidência brasileira à frente do Conselho. Na ocasião, ele foi questionado sobre por que não havia alguma agenda prevista sobre guerra na Ucrânia, que deveria ser um tema central dentro do Conselho de Segurança da ONU, e ele falou que existe esse entendimento de que quando a Rússia propõe alguma discussão, ela tenta puxar ali o assunto para o seu lado. A Ucrânia, da mesma forma, então, há uma percepção de que não tem nenhum desenvolvimento novo sobre a guerra que justifique fazer uma reunião ou um debate sobre o tema. Também nos bastidores, o que fontes dizem é que o presidente Lula acha que o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia é prepotente em suas visões sobre a guerra, e essa visão não mudou, inclusive durante o encontro que eles tiveram na Assembleia da ONU agora em setembro em Nova York. Então esse é um ponto, a guerra na Ucrânia. O segundo ponto importante de destaque sobre essa presidência do Brasil à frente do Conselho de Segurança é sobre um fogo cruzado em relação ao envio de uma missão de ajuda ao Haiti, porque os Estados Unidos querem que essa missão seja colocada sob o guarda-chuva do capítulo 7 da ONU, que permite o envio de forças para o país. Já a Rússia e a China dizem oficialmente que isso não vai levar a lugar nenhum, que outras missões anteriores foram fracassadas, mas na verdade relutam em aprovar essa proposta dos Estados Unidos de envio de missão para o Haiti, justamente porque disputam uma hegemonia com os americanos, então são contrários a isso. E o Brasil vai tentar manter uma posição neutra em relação a esse assunto, falando que há uma necessidade de ajudar o Haiti com desenvolvimento humano, mas sem tentar entrar nesse assunto espinhoso do envio de forças. Uma outra razão também para isso é que o envio de forças, por exemplo, do Brasil para o Haiti seria um assunto que o governo gostaria de evitar nesse momento, porque traria uma certa evidência para as Forças Armadas no momento em que acontece a CPMI dos ataques de 8 de janeiro. Então o governo quer evitar colocar as Forças Armadas brasileiras em evidência nesse momento. É uma questão também interna. Então tem uma questão externa e interna em relação a isso. E para finalizar, Jairo, tem toda aquela conversa sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU, sobre a reforma dos membros permanentes, já que Rússia, Estados Unidos, China fazem parte, e o governo brasileiro e o presidente Lula vem criticando, dizendo que esses são os países que justamente estão mais envolvidos em conflitos e em guerras. Mas o Conselho de Segurança não é o foro para falar sobre uma reforma dos assentos permanentes. O foro correto é a Assembleia da ONU, que aconteceu agora há pouco. Então o Itamaraty também, nesse briefing que fez, falou que esse não é o fórum para falar sobre isso, mas que o Brasil vai tentar usar essa oportunidade para mostrar que estaria hábil a ser, então, um membro permanente, seria um membro que estaria habilitado a participar dessas discussões que acontecem no âmbito do Conselho de Segurança. Volto com você, Jairo.